Meus irmãos, tempo muito precioso. Como é bom nós podermos estar juntos uns com os outros nessa manhã para compartilharmos a palavra de Deus nesse tempo de unidade, tempo em que podemos juntos compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração como povo batista. E eu gostaria de, antes de iniciar nesta manhã, apenas ler um texto bíblico com você, que falou muito ao meu coração nesta manhã, e eu gostaria de dividir com você isso. Lucas capítulo 12, versículos de 22 a 27, ou 28. Quero ler o texto e depois dizer o porquê eu estou lendo o texto. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou-lhe: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste as ervas, assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês. O motivo da minha leitura desse texto nesta manhã, antes de começar ou iniciar precisamente nossos encontros, o nosso compartilhar mais direcionado, é o objetivo de meditarmos sobre aquilo que nós deixamos lá na nossa casa. Às vezes a gente vem para um encontro como esse, mas o nosso coração não consegue se desligar daquilo que ficou lá atrás. E é um desafio mesmo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui ontem. Eu não posso nem imaginar como estão sendo os seus dias. Mas eu gostaria de ler este texto e lendo com os irmãos nesta manhã. E gostaria que você pudesse fazer uma dupla aí com quem está ao seu lado. Nós vamos investir um tempo orando um com o outro. E se você não perguntou o nome de quem está do seu lado, por bondade, faça isso agora. E que nós possamos, nesse tempo de oração, 3 minutos apenas. Roosevelt, você pode me dar esse controle aqui? Eu queria que você pudesse orar por ele. Ora por quem está ao seu lado. Eu queria que você pudesse orar pela pessoa que está ao seu lado agora, em nome de Jesus. Para que toda a preocupação dele, tudo aquilo que está deixando o coração dele ansioso, possa ser colocado aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes a gente está aqui, mas o coração está lá, né? É verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida do pastor Roosevelt agora. Toma Teu servo nas Tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa guardar a Milane, guardar as ovelhas do Teu servo, o ministério dele. Toma ele, Senhor, diante de Ti. Nós colocamos ele diante de Ti e suplicamos as Tuas mais ricas bênçãos sobre ele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de Te servir e pelo privilégio, ó Deus, de estar aqui com o pastor Fabrício, num momento tão especial para a nossa denominação, para a nossa nação. Eu quero apresentar a vida dele ao Senhor, apresentar, ó Deus, a sua esposa, ó Deus, e, ó Deus, todo esse momento especial de gestação,
ó Deus, a sua filha Aninha, ó Deus, que o Senhor possa guardar a Samara, ó Deus, a Aninha, e ó Deus, esse bebê que está sendo gerado conforme a tua vontade e o teu querer. Usa a vida do teu servo, ó Deus, como instrumento do Senhor. Enche-o do teu Espírito Santo, ó Deus, dando poder e autoridade, de forma que ele venha tocar nos corações, Senhor, nesta manhã, e que a palavra do Senhor possa, ó Deus, fazer a diferença, Senhor, em cada coração. Nós nos rendemos ao Senhor. Amém, confiamos Senhor. a nossa família, ó Deus, nas tuas mãos. E pedimos, Pai, nos usa como instrumento conforme a tua vontade e o teu querer. Muito obrigado por esta manhã, minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, quando estamos juntos. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. E nesta manhã, Senhor, nós queremos descansar em Ti. O Senhor sabe como cada coração chegou aqui neste lugar. E nós queremos, ó Pai, entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e suplicamos ao Senhor que fale ao nosso coração neste dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria só que você aproveitasse para dar um abraço bem precioso aí em quem está do seu lado. Fica de pé, se possível, para dar um abraço de verdade nele. Que talvez ele não ganhou um abraço ainda, né? E se ele não ganhou um abraço hoje, isso vai fazer muito bem a ele. Meus irmãos, eu sei que nós temos pastores preciosos aqui entre nós, e eu gostaria de perguntar aqui, qual pastor que tem além de 40 anos de ministério que está aqui conosco? Levante a sua mão. Aqui, o irmão pode ficar de pé por bondade? Os nossos colegas que têm além de 40 anos de ministério. É o irmão? 2. Dos dois, qual tem mais tempo? Quantos anos, pastor? O senhor? De ministério? 40 anos e meio. Como? Eu não entendi. Não entendi. Eu vou ter que dividir o presente agora no meio. Vai ter que ser pelo dia. Pastor Flávio, dê mais um. Eu queria convidar os dois pastores a vir aqui à frente, que eu quero presenteá-los nessa manhã. E nessa atitude de gratidão, reconhecer o exemplo que os irmãos são para nós, com mais de 40 anos de lida ministerial, e para nós que estamos iniciando, os irmãos são muito preciosos. Nós queremos presentear os irmãos com um kit de roteiros para pequenos grupos com universitários. São pequenos grupos específicos que trabalhamos o roteiro a partir de uma imagem, curte ou não curte, uma linguagem bem, a ideia do Facebook, do lado de dentro, todo um roteiro bem contextualizado para trabalhar com jovens, com adolescentes. E como eu tenho certeza que esses dois pastores que estão aqui, são pastores que têm investido na nova geração ao longo dos anos, ao longo de sua lide ministerial, nós já queremos presenteá-los
para que a gente possa alcançar juntos os quase 7 milhões de universitários que nós temos no Brasil. São imagens, irmãos, fortes, mas que relacionadas, por exemplo, ao próprio universitário. Aqui, esta imagem, por exemplo, talvez pode assustar alguns, mas essa é uma realidade mesmo da universidade. Relacionamentos descartáveis é a temática que vai trabalhar nesse encontro. Álcool, amigo ou inimigo. Os nossos jovens das nossas igrejas estão sendo bombardeados todos os dias. E nós precisamos trabalhar com eles, cuidar bem deles, porque eles são um presente de Deus. Eles não serão a próxima geração, eles já são a liderança atual também da igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, parabéns, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, dia precioso, mais uma vez agradecer o pastor Isaías, pastor Jeremias, ao qual nós agradecemos a toda a Convenção Batista Paranaense, que nos recebe com tanto amor. Em nome dos batistas brasileiros e dos 650 missionários que os irmãos têm, porque a Junta de Missões Nacionais não tem missionários. Quem tem missionários são as igrejas batistas do Brasil. E eu tenho muita alegria de aqui representar esse time nessa manhã e dizer aos irmãos, como missionário dos irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, pelas orações, por tudo que você e a sua igreja têm feito pela obra missionária. Nós agradecemos, estava nesta manhã orando, agradecendo ao Senhor. Que lugar tão precioso, irmãos, que Deus preparou para nós aqui. Que presente de Deus, pastor Flávio. Que Deus continue abençoando o irmão mais e mais, a toda a equipe que trabalhou tanto para que nós pudéssemos estar aqui. Quero louvar a Deus e pedir nesse momento que os irmãos do Rio Grande do Sul pudessem se colocar de pé para nós podermos conhecê-los. Essa caravana bonita. Irmão Egon ali puxando o time. Queridos, que Deus os abençoe sobremaneira. Podeis assentar, que alegria ter os irmãos aqui. Rio Grande do Sul, que é alvo das nossas constantes orações. Também quero pedir os irmãos de Santa Catarina. Queremos conhecer os irmãos de Santa Catarina que estão aqui conosco. Bênção. Parabéns, queridos. Louvado seja Deus. Também em Santa Catarina temos orado pelos grandes desafios missionários do estado e agora queremos pedir os irmãos do Paraná. Possam se colocar de pé, nossos anfitriões. Parabéns. Deus abençoe os irmãos. E meus irmãos, eu tenho certeza que esse é um momento histórico, esse ajuntamento do povo de Deus, e nós nos alegramos, louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de pedir você que pegasse um pedaço de papel que você tem aí na sua mão, e a sua caneta, e eu gostaria que você pudesse fazer um desenho rapidamente. Imagine o pastor Flávio ligando lá na sua igreja, ou ligando para você, ou nosso querido pastor Egon, nosso querido pastor Josemar, possa ligar para você, e nosso querido irmão pastor Flávio, pastor Cláudio, liga para você e diz assim: meu irmão, nós estamos atualizando o cadastro aqui do site da convenção. Me manda uma foto da sua igreja para eu colocar a sua foto atualizada aqui. Desenhe a foto que você colocaria e mandaria para ele agora. Aí eu gostaria que você desenhasse. Aí você diz assim: pastor, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, como é que o senhor... Mas desenhe aí a foto que você mandaria para ele. Imagine o irmão Helmut, aqui nós temos irmãos da Pioneira também conosco, que estão em Santa Catarina, no Paraná ou no Rio Grande do Sul. E o irmão Helmut liga para os irmãos e diz assim: me manda a foto da tua igreja. Aí você rapidamente diz assim: eu vou lá, vou tirar uma foto hoje ainda e já envio. Aquele e-mail, ou alguém que de repente ligou para você e diz assim: mano, eu quero ir lá na tua igreja hoje, como é que eu faço para chegar lá? Me manda uma foto da tua igreja. Que foto você mandaria para ele no WhatsApp? Que foto você mandaria para o cadastro de igrejas da Convenção Batista do Estado do Paraná, da Pioneira, da Catarinense ou da Gaúcha? Eu gostaria que você desenhasse rapidamente. E você que desenhou, levante o seu desenho aí por bondade. Só para a gente... Quem já terminou o desenho? Rapaz, está todo mundo detalhando, ó, as janelas, detalhando, fazendo o desenho.
Precioso. Que maravilha. Eu queria que você pegasse esse seu desenho, você que terminou, e guardasse agora esse desenho, por enquanto. Nós vamos precisar dele lá na frente um pouquinho. E aí você está olhando para o colega e diz assim, rapaz, ele desenha bem. Pede ajuda aí, seu colega, se você tem dificuldade no desenho. Mas já imaginou a foto que você ia mandar para o pastor Flávio? Já mandou lá para o pastor Josimar? Passou o e-mail agora? Todo mundo já mandou e-mail, já mandou o WhatsApp com a foto da igreja? Fechado? Eu quero agora a sua atenção. Pastor Flávio, nós vamos agora até que horas? Só para me ter uma noção. Que eu estou sem um programa aqui. 9h45. Então temos que andar rápido. Meus irmãos, nesta manhã, nós vamos juntos pensar sobre o que é ser igreja. Domingo passado eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Israel Belo e ele falava uma coisa muito interessante. Nós teríamos, com toda certeza, muito menos problemas se nós soubéssemos claramente o que é ser igreja. A maioria dos problemas que nós temos, sejam relacionais, sejam administrativos, sejam quando envolve visão e discussões em liderança, um grande desafio, comentava ele, é pelo fato de em algum momento da história, nós nos perdemos no conceito do que é ser igreja. Porque tudo que nós vamos meditar aqui durante esses dias, tudo em que nós vamos falar, envolve a noiva gloriosa do Senhor Jesus. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é, ao longo da caminhada, aprender a não falar mal da igreja. Porque quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando nada mais, nada menos do que da noiva de Jesus. E quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a ver a igreja com outros olhos. Olhar para a igreja como Jesus olha. E aí quando a gente começa a entender o que é ser igreja, muitas coisas, irmãos, começam a mudar no nosso conceito. Como batistas brasileiros, nós cremos que igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada a maioria das vezes nos livros do Novo Testamento. Eu gosto muito que o redator da nossa declaração doutrinária, aquele grupo trabalhando, em algum momento eles se referem da seguinte maneira: cada igreja é um templo do Espírito Santo. Nós vamos caminhando e vamos olhar que, para nós como batistas, dentro da nossa convicção doutrinária, igreja é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa. Igreja, meus irmãos, é gente, não é lugar. Isso começa a mexer conosco, isso começa a nos incentivar. E aí, às vezes, a gente diz, eu sei. Mas às vezes entre sair daqui e vir para cá é a maior distância que nós temos. Paulo foi claro em dizer que nós somos um corpo, e esse corpo tem muitos membros, membros esses que não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Ele vai dizer que nós éramos estrangeiros. Agora nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. A igreja é corpo. Tudo que nós vamos abordar nesta manhã, ontem nós falamos um pouco do conteúdo do livro de Igreja Multiplicadora. O conteúdo que nós abordaremos agora é do livro De Volta aos Princípios, para você ter noção de onde nós estamos caminhando, e você receber os 3 livros, e você vai poder depois detalhadamente pegar isso e poder aprofundar um pouco mais. Quando nós falamos do Novo Testamento, irmãos, nós nos voltamos ali, e é interessante que a história da igreja, Kernes, eu gosto muito do seu posicionamento, a sua fidelidade como historiador.
no seu livro Uma História Cristã, da igreja cristã através dos séculos, ele diz interessante que a igreja no Novo Testamento, ela está ligada com um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo e geralmente se reuniam numa casa e não se consideravam uma organização ou denominação. E nós notamos isso a partir do livro de Atos, quando Jesus claramente nos dá uma missão, dizendo que nós iríamos receber o poder do Espírito Santo de Deus iria descer sobre nós, e nós seríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nós louvamos a Deus porque essa promessa foi cumprida e hoje nós temos o poder de Deus sobre nós. Agora, este poder é para quê? Este poder é para pular, este poder é para rolar, é para gritar? Não, o poder era para testemunhar. Cheio do poder de Deus para tornar o nome de Jesus conhecido. E nós notamos que Pedro, cheio do poder de Deus, prega, anuncia a palavra. E antes do sermão terminar, antes do apelo ser feito, podemos assim entender, as pessoas já estavam com seus corações constrangidos pelo poder de Deus, querendo e perguntando o que fazer para serem salvas. Irmãos, uma das coisas mais lindas que nós nunca podemos nos esquecer, que nós não podemos tratar de maneira irrelevante, é o poder do Espírito Santo em nós. Quando nós lemos Jesus, irmãos, os capítulos 15, 16, em especial o 16 de João, ele vai dizer claramente que nós seríamos abençoados com a presença do Espírito Santo. Presença essa que recebemos no momento da nossa conversão, quando somos selados pelo poder de Deus, quando nós somos selados como algo que nós não tínhamos antes, mas naquele momento, quando nós recebemos, reconhecemos, nos humilhamos diante do Senhor, nós passamos a ter algo que nós não tínhamos, e nós passamos a ter o poder de Deus em nós e agindo através de nós, para sermos testemunhas. E quando nós avançamos, nós vamos entender que esta igreja tinha um estilo de vida. Atos 2, 42 a 47 vai nos mostrar que eles tinham tudo em comum. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E é interessante que o texto vai dizer que em cada alma havia temor. E aqui, irmãos, essa palavra me chama muita atenção todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, porque onde há temor ao Senhor, sinais extraordinários acontecem. Eles temiam ao Senhor, eles eram reverentes ao Senhor, e sinais de feitos extraordinários estavam acontecendo. Eles tinham tudo em comum, estavam unidos, e mais, o verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E o 46 vai dizer que eles eram perseverantes. Todos os dias no templo, eles partiam o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. E o texto vai fechar aquele momento dizendo que eles tinham uma vida de adoração, eles louvavam ao Senhor e eles foram caindo na graça do povo. E aí, irmãos, uma coisa que tem consolado e me ensinado muito o meu coração. Tenho tido a alegria, e é uma das coisas que eu mais amo, é estudar a dinâmica do crescimento da igreja já há alguns anos. Mas todas as vezes que a gente vai estudar crescimento da igreja, tudo que nós vamos estudar, nós precisamos sempre partir de uma premissa bíblica. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Crescimento é obra de Deus. Essa é a premissa para a gente começar a pensar em crescimento de igreja. Deus é quem dá o crescimento, é o Senhor quem acrescenta, não é o método, não é a estratégia, não são nossas ações, mas é o poder de Deus em nós e através de nós. E aí o texto vai dizer no capítulo 5, verso 42, que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. No entanto, isso começa a ser mudado.
Isso começa a ser transformado a partir do 3º século, quando a gente começa a ver algumas coisas acontecerem que antes não aconteciam. E qualquer historiador, qualquer linha de história eclesiástica que nós lemos, seja Gonzales, seja Kernes, nós vamos começar a entender este processo acontecendo. E a nossa concepção do que é ser igreja, ela vai sendo alterada neste processo. Nos 3 primeiros séculos nós vamos ver que o cristianismo, em especial, a partir do ano 300, ali no finalzinho do ano 200 em diante, nós vamos ver o cristianismo se alinhando com sistemas políticos. Líderes profissionais começam a se desenvolver a estrutura da igreja. Essa liderança que servia começa a dar lugar ao autoritarismo. E a igreja ela começa a se moldar aos padrões do mundo. Há um teólogo batista, William Beckman, ele fala muito sobre isso no seu livro A Segunda Reforma. E ele começa a mostrar que a igreja veio para a defensiva, ao contrário de permanecer na ofensiva. E esta ideia de igreja nas casas, esta igreja que se reunia em pequenos grupos nos lares, ela começa a ser vista até como algo suspeito. Então nada melhor do que reunir todo mundo num lugar para a gente poder controlar o que estava acontecendo e saber o que estava acontecendo. E algumas coisas começam a mudar. A nossa concepção, que antes era o entendimento que todos nós somos igreja, eu e você somos a igreja de Cristo espalhada pela cidade, começa a mudar agora que igreja é o lugar onde nós nos reunimos. Isso é tão forte em nós que domingo de manhã nós levantamos para ir à igreja. Isso começou a ser construído historicamente. Passo a passo, isso começa a ser construído em nós. Antes nós estávamos todos os, agora só os domingos. E a gente começa a ter uma mudança daquilo que é de fato ser igreja. Alguém agora reconhecido ministra. Lá no Novo Testamento, uma das coisas mais belas e uma das expressões mais significativas na hora da crucificação de Jesus é quando o véu do templo se rasga. Ou seja, agora todos nós temos acesso livre a Deus, mas de alguma maneira no decorrer da história nós voltamos costurando esse véu e mostrando que inconscientemente, muitas vezes, que apenas algumas pessoas na igreja são aquelas que ministram. Isso é tão forte para nós que você provavelmente já viveu essa experiência como pastor. Alguém está internado no hospital. A igreja inteira já visitou o irmão, mas ele diz que ele ainda não foi visitado. Por quê? O pastor não o visitou. Você já viu essa história? Por quê? Porque para nós, alguém reconhecido é que tem esse poder de ministrar. Historicamente, e ele fazia alguma coisa por elas, o ensino, a pregação, as indulgências, as curas, ou por elas um ritual. E isso chega ao ponto no século XV, 16, em especial o 15, a questão da reforma protestante, a ponto da salvação ter um preço. Nós não podemos, irmãos, ser injustos com os historiadores e nem com a história. Muito desse processo de institucionalização da igreja, ele é resposta, àquele momento, às heresias. Porque nós temos que tomar cuidado ao falar sobre isso, e lembrar que naquele contexto, muitas heresias estavam surgindo. E era necessário, por parte da igreja, uma palavra final, principalmente no que tange a doutrina bíblica. Então, os nossos pais, os pais da igreja, em determinados momentos se reuniram, e nós tínhamos ali a necessidade, até mesmo de preservação, de uma estrutura que pudesse responder a esses dilemas. O nosso maior problema é quando essa estrutura organizacional passou a sufocar o organismo vivo. O grande problema não é que esta organização constituída,
ao longo dos séculos que foi criada. Isso foi necessário e até hoje é necessário em muitos contextos. Até no nosso país, para sermos reconhecidos, nós temos a necessidade de sermos uma organização. A grande questão é, a organização sufoca o organismo. Porque também, irmãos, nós não podemos, todas as vezes que nós começamos a trabalhar assuntos assim, nós corremos um risco muito grande do pêndulo que estava totalmente do lado de cá, passar para o outro lado de uma maneira tão rápida e nós não termos um equilíbrio. O nosso grande desafio é termos uma vida equilibrada. E aí algumas coisas vão mudando nesse processo. Nós cristãos, discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, que era uma igreja que produzia, ela passa então a ser uma igreja que consome. E aí, meus irmãos, nós vamos ter uma igreja mais e mais focada apenas na sua estrutura e unicamente nos seus programas. Historicamente, a gente vai notando isso acontecer na nossa caminhada, e aí nós vamos tendo um modelo onde a igreja é baseada unicamente em toda a sua estruturação. E aí nós nos tornamos uma organização que nos reunimos num prédio, que abrigamos um conjunto de atividades e que nesse conjunto de atividades um grupo pequeno atua e um grande grupo olha. Mas isso não acontece aqui no sul do Brasil, isso é só lá para cima. Isso não acontece aqui. E a cada apresentação o público deseja algo novo e com mais qualidade. A cada dia eu estou com mais assim consideração com os meus irmãos que são ministros da área de música. O camarada termina uma cantata, ele não curte nem o momento e a alegria. Ele já está perturbado como será a próxima, que terá que ter gelo seco, fumaça, luz, porque senão, ai dele se repetir a mesma cantata, pastor Silvado, o semestre que vem. Porque nós fomos criando, irmãos, e sendo influenciados, principalmente na pós-modernidade, por uma mentalidade de consumo. E nós passamos a encarar a igreja assim como nós encaramos o celular novo, o carro novo. E aí nós passamos a querer que a igreja nos ofereça a cada semana algo novo, algo que possa atender os meus anseios. E aí o que ocorre? 80% trabalha, 20% trabalha, 80% consome. E outro dia alguém disse assim, que estatística boa, porque lá na minha igreja não está dando nem 10%. E eu fiquei assim preocupado. E a gente começa a ver essa realidade acontecendo e nós criamos uma igreja que eu a classifico como a igreja do eu. Onde o eu, a minha vontade é que precisa ser satisfeita. Eu completamente, desviadamente, demasiadamente, intensamente satisfeito. Nós começamos a agradar o cliente, começamos a abrir a mão de valores para agradar o cliente. Em busca de alcançar pessoas, nós vamos nos perdendo, e aí nós fomos sendo desenvolvidos como igreja a partir de algumas características, como por exemplo, a centralidade da vida da igreja no templo e no domingo, uma produção de programas como a principal tarefa da liderança. Essa semana eu estava numa reunião muito importante sobre escola bíblica. E quando nós começamos a falar sobre escola bíblica, com aquelas pessoas com quem nós conversávamos, tinha uma grande dificuldade entre entender o princípio do ensino e a estrutura do domingo. Porque para aquelas pessoas com quem nós conversávamos era inconcebível ter uma classe de escola bíblica na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque para aquelas pessoas escola bíblica tem que ser no domingo. A ponto de uma das pessoas que estavam na mesa dizer assim, pastor, pode até ser à tarde, mas tem que ser no domingo. Porque escola bíblica é dominical. Irmãos, Robert Reis só se reuniu no domingo com as crianças porque era o único dia que elas podiam. Se elas pudessem só na segunda-feira, ia ser escola bíblica na segunda. Se pudesse na terça, quando tudo começou, porque o mais importante não era o dia, eram as crianças que estavam sendo ensinadas.
Mas historicamente, o que vai fazendo? Nós vamos pegando a nossa estrutura e ela vai passando a ter mais valor do que as pessoas. Então tudo tem que estar no templo, tudo tem que ser no domingo, e nós passamos uma busca louca em produzir programas como a principal tarefa da liderança. Há 3 meses atrás, nós sentamos com um pastor de uma grande igreja no Brasil. Ele está muito incomodado, porque ele chegou à conclusão, ele está com 2.500 membros, mas ele abriu o calendário da igreja e nós não conseguimos achar uma data para começar o primeiro treinamento sobre pequenos grupos. Porque de julho até o dia 31 de dezembro, não tem um dia ou uma noite que não esteja acontecendo alguma coisa. Você pode imaginar isso? Um calendário pesado. Mas por quê? Porque a nossa vida, ela está deixando de pensar em pessoas para pensar em estruturas. E o fruto disso, sacerdote universal do crente sendo negligenciado, agora os membros têm pouco envolvimento. Por quê? Quando nós negligenciamos o sacerdócio universal, meus irmãos, isso é o que acontece. Poucas pessoas vão se envolver, e o exercício dos dons é exclusivo para quem ocupa. Como o número de cargos é sempre menor do que o número de pessoas, a gente começa aquela briga terrível para ocupar cargos, porque o espiritual é quem faz alguma coisa. Ele é que desenvolve o dom. Aí nós começamos aquela busca gigante, principalmente aquele primeiro escalão nele. A turma da série A ali em cima, vice-presidente, primeiro secretário, tesoureiro, todo mundo quer estar ali. Quando na verdade nós precisamos entender que o exercício dos dons está muito além disso. E a centralidade de tudo está com a liderança. E a evangelização é a ação de convidar pessoas para o culto. Isso aqui, irmãos, é o que nós reduzimos a palavra ou a ação de evangelizar. Nós pegamos o verbo do fazer discípulos tão belo e reduzimos em ser propagandistas. E aí nós criamos um grande evento e eu passo 5 anos convidando o meu vizinho não para conhecer a Jesus, mas para ir a um evento. E dia que eu levo esse vizinho, eu chego com ele, aí eu vou lá no paletó do pastor e dou aquela puxadinha e digo assim: pastor, o meu vizinho veio hoje. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para o pastor? O senhor prega direitinho, que se ele não se converter, é culpa sua. O meu papel era o quê? Era o caroneiro de Jesus. É trazê-lo aqui. A partir de agora, pastor Ivani, o senhor cuida. Toma que o filho é teu. Essa é a nossa cosmovisão, essa é a nossa forma de pensar. E mais, o ter é mais valorizado do que o ser. Com isso, irmãos, o discipulado, o que o nosso discipulado virou? Literatura para novos convertidos. Nós reduzimos a palavra discipulado em quê? 5 lições ou 8 lições, com uma data marcada de início e de fim. Nós pegamos a palavra discipulado e tornamos o fazer discípulos ou o discipulado em preparar o candidato para o batismo, até porque ele vai para uma profissão de fé e já pensou que constrangimento será chegar lá e ele falar algumas coisas que ele, ou que eu e a igreja não gostaríamos de ouvir? Às vezes, irmãos, nós estamos preparando pessoas para responder perguntas decoradas numa profissão de fé. E aí, ao terminar disso, a gente marca um X e diz assim: esse está discipulado. Tá não, irmãos. Nossa mentalidade precisa voltar biblicamente ao que é ser o Novo Testamento. A liderança acha que quanto mais uma pessoa participa dos programas e atividades da igreja, mais ela vai amar a Deus e ao próximo. O crescimento espiritual está focado nas atividades e não nos princípios bíblicos. A Willow Creek passou por um momento desafiador assim. Eles, num determinado momento, eles começaram a ver que as pessoas estavam com muitas atividades. As pessoas estavam trabalhando muito, mas com um detalhe: elas não estavam crescendo
espiritualmente. E eles fizeram uma pesquisa a partir de uma pergunta que me chama a atenção. Vamos repetir juntos? O aumento da frequência dos programas ministeriais equivale automaticamente ao crescimento espiritual da igreja? Equivale, irmãos? O camarada que participa de tudo, está presente em tudo, vai em todos os cultos, ele está crescendo espiritualmente? Será se ele está conseguindo responder positivamente quando o troco vem errado? Será se a sua relação familiar, a sua relação como pai, a sua relação como discípulo, ela também está crescendo? Porque às vezes, irmãos, nós passamos a julgar espiritualidade por quem está presente. Para nós, o não espiritual é aquele que não participa. Para nós, o não espiritual é aquele que não vem. Irmãos, de maneira nenhuma eu não estou desconsiderando aqui o valor da presença. Nós só precisamos tomar muito cuidado a julgar a espiritualidade de alguém, a querer medir a espiritualidade de alguém pela presença. Porque às vezes nós caímos nesse erro e tem pessoas que estão presentes em tudo, estão caminhando em tudo, mas no fundo ainda nem se converteu. É misericórdia mesmo, meu irmão. Porque às vezes nós temos pessoas que foram criadas na igreja, mas quando questionadas, compartilhe conosco a sua conversão, se enrola. Aprendeu a falar o evangeliquez, é bênção para lá, é bênção para cá, aprendeu a orar, Senhor meu Deus e meu Pai, facilmente, aprendeu os costumes religiosos, mas ainda não entendeu o que é o ato da conversão, o arrependimento, a mudança de vida, e nós estamos encarando tudo isso como aumento de frequência, como crescimento espiritual. Porque o nosso foco está nos programas. Com isso, o que nós estamos conseguindo formar? Um bom crente, um bom aluno da escola bíblica, frequente nos cultos, fiel na doutrina, dizimista, não dá trabalho para o pastor nem para o corpo diaconal. Será que não está faltando alguma coisa, irmãos? O que está faltando aí, irmãos? Aí alguém disse assim outro dia para mim, pastor, desse tipo aí o senhor pode encher ônibus e mandar lá para a igreja. É desses que eu estou procurando. Não, irmãos, Jesus está procurando um que vai além disso aqui. Ele está procurando um que multiplica discípulos. Às vezes o que nós estamos formando, com todo respeito, são boas pessoas. Não estou dizendo que aquelas características são negativas, de maneira nenhuma. Mas às vezes nós estamos chegando lá, fazendo tudo, menos o principal. O carro está com a lataria linda, o motor não tem nada, mas o som, o estofado e os vidros estão brilhando. E às vezes nós estamos assim. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender, irmãos, e uma coisa muito importante. E aqui nós colocamos esse slide de vermelho, para que você guarde isso aí no seu coração. Nós não estamos dizendo que devemos acabar com as estruturas e com os programas. Senão você vai sair daqui e falar assim, o pastor Fabrício, o pastor Silvado e o pastor Flávio diz que tem que acabar com tudo. Não, nós não estamos falando isso. Se possível, depois tira uma foto desse slide aqui. Nós vamos botar todo mundo aqui na frente com esse slide no fundo, para lá na frente a gente lembrar. Certo, pastor Jeremias? Nós não estamos falando que tem que acabar com tudo. O que nós estamos falando é que as nossas estruturas e programas devem existir para glorificar a Deus no cumprimento da grande comissão e não serem apenas um fim em si mesma. Porque às vezes nós passamos o ano inteiro para fazer um congresso de jovens para quem? Para os próprios jovens da igreja. Não que isso não seja importante, é importante, mas nós precisamos ter a visão alargada. Eu tenho trabalhado muito, irmãos, com a nossa união feminina e tem sido assim uma resposta extraordinária. As irmãs, a paixão pela visão missionária, a paixão pelo evangelismo, e nós temos chegado a uma conclusão juntos, dia após dia, que uma MCA, ela precisa ir muito além do aniversário do pastor, ela precisa ir muito além das suas atividades entre as irmãs da igreja, que uma mulher cristã em ação de verdade é uma mulher que faz discípulos.
O GAM, Grupo de Ação Missionária, tem que ganhar gente para Jesus. Embaixadores do Rei, irmãos, olha o nome dessa organização. Na sua formatação, ela foi pensada em multiplicação de discípulos, ação missionária, mas nós confinamos as nossas organizações em 4 paredes. Então a questão não é chegar lá e acabar com a organização. A questão é nós buscarmos viver aquilo que a organização se propõe, que é o multiplicar discípulos, que é ir para as casas. Nós estávamos agora pensando mensageiras do Rei em pequenos grupos, coisa linda, irmãos. Meninas liderando pequenos grupos, meninas se multiplicando, meninas começando a discipular. Agora, quando a gente pensa sobre tudo isso, a primeira coisa que às vezes vem no nosso coração, o que tem que acabar? Irmãos, o que tem que acabar é o nosso marasmo espiritual. O que tem que acabar, irmãos, é a nossa vida longe daquilo que Deus espera. A nossa estrutura precisa ser ajustada sim, mas na hora certa, no tempo certo, porque a maior mudança não é uma mudança estrutural, é uma mudança de vida. É vida. Só que às vezes o que nós queremos é que a gente abra um slide aqui e diga assim, qual é a nova estrutura? Qual é a nova forma? Meu irmão, a nova forma é a nossa vida sendo diferente diante de Deus. É uma postura nova, minha e sua, diante da grande comissão. Isso é o novo. O novo de Deus em nós é uma postura nova em relação às pessoas. E aí a gente começa a entender o quê? Que as estruturas e programas devem existir em função dos princípios e não ao contrário. Mas historicamente nós criamos uma forma de ser igreja onde para nós tudo gira em torno das estruturas e programas. Alguns anos da minha caminhada, pequena caminhada ministerial como um jovem, o missionário pastor Valdir Soares um dia chegou 30 anos de ministério e me deu um conselho que foi como um tiro no meu coração, mas eu nunca mais esqueci e guardei isso na minha vida. Vidas constroem templos, templos não constroem vidas. Vidas constroem templos, templos não constroem vidas. Às vezes a gente fica 10, 15 anos numa localidade para deixar um legado. Aí o legado, não estou dizendo que não é importante, irmãos, é importante. E principalmente quem trabalha num país católico sabe que o catolicismo gerou em nós a compreensão de que igreja é templo. Mas às vezes nós passamos uma vida para deixar um legado. Qual é o legado? É um legado que não vai subir. É um legado que vai ficar. Quando se nós estivéssemos focados em pessoas, lá na frente, até um número maior de pessoas, é muito mais fácil tocar uma construção. Só quem construiu a partir de uma congregação e dependendo do milagre urgente, todo dia sabe do que eu estou dizendo. Mas às vezes nós estamos focados em estruturas. E o nosso desafio, a visão de igreja multiplicadora, nos leva a repensar. Não vou repassar o vídeo devido à hora, e o pastor Silvado já passou o vídeo ontem, que nos chama a atenção sobre o verdadeiro discipulado. É uma chamada a sair das 4 paredes, é olhar para fora, é entender que uma igreja que vivencia os princípios é uma comunidade local onde todos os membros vivenciam os princípios apresentados na palavra de Deus e tem por objetivo glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. A ordem muda. Ou seja, as suas características, o pastor é um homem de oração, ele é um servo, ele é um treinador. E servo aqui não é aquele sentido que às vezes a igreja tem um conceito errado, que o pastor é o empregado da igreja, se ele vai caminhando, lá vai o meu dízimo, Deus abençoe. Não é isso. Às vezes tem irmãos que é assim, pensa dessa maneira. O pastor vai passando de carro, o cara vai olhando o dízimo dele assim. Não é isso não? Nós estamos falando de servo no seu exemplo. Nós estamos falando de exemplo como treinador. Aí a gente resgata a função pastoral, Efésios capítulo 4, que o Senhor deu o pastor para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Mas às vezes nós queremos fazer tudo sozinho. Eu passei uma experiência, eu não sou filho de crentes, mas fui criado numa igreja batista, e quando pequeno pude conhecer algumas realidades.
mas eu me lembro certa feita de chegar num culto de domingo à noite numa igreja batista, e foi aquele alvoroço, o culto começava às 7h45, e de repente o culto não começava, e eu vi o corpo diaconal preocupado, e corre gente para lá, corre gente para cá, e daqui a pouco o irmão assume o microfone e diz assim: meus irmãos, nós vamos orar, e nós vamos agora para casa, porque o nosso pastor não está bem, ele não poderá vir hoje. Então não tem culto. Se o pastor não pode vir, não tem culto. Aí eu voltei lá e comecei a notar uma coisa. Aí eu entendi tudo. Cheguei num culto, o pastor abriu o culto, dirigiu o culto, ele fez um momento de oração, tudo ele. Aí diz assim: agora o coral vai cantar. Aí ele virou e começou a reger. Sem brincadeira, irmãos. Sem brincadeira. Aí ele começou a reger. Aí ele voltou, pregou, foi para a porta. Com todo respeito, ele aprendeu um modelo. Com todo respeito, não falo isso, é com respeito. É que o modelo em que algumas gerações nós aprendemos que para a autoridade pastoral e para ser reconhecido como pastor e como ministro em uma comunidade, nós tínhamos que fazer tudo. Só que com isso nós atrofiamos um princípio neotestamentário, que é o desenvolvimento dos dons da igreja. É o sacerdócio universal dos crentes. É o papel do pastor como um capacitador do rebanho. O nosso desafio agora, irmãos, é resgatar. E aí é entender que o ministério é compartilhado com os santos. É partilhar o ministério com o povo de Deus. É o envolvimento de todos. Quando a nossa postura muda, as coisas começam a mudar. Quando o pastor muda a mentalidade, a liderança muda a mentalidade e começa a investir no sacerdócio universal, nós começamos a entender, irmãos, as coisas como a Bíblia nos ensina. Os crentes são motivados. Ontem o meu pequeno grupo estava em pleno funcionamento, recebi as fotos, fiquei encantado. Nosso líder em treinamento estava lá. A Carla nunca liderou nada. Mas a Carla está liderando um pequeno grupo, está cuidando de pessoas. E uma das ações mais lindas que já aconteceu na minha vida como pastor, eu aprendi com a Carla. A Carla é nossa líder em treinamento. Há 3 meses atrás, nós perdemos um bebê. E nós não temos família no Rio de Janeiro. E depois eu comecei a descobrir que perder um bebê é algo que acontece muito mais do que a gente pensa. Que a gente começa a descobrir um monte de pessoas que também perderam, mas é muito mais doloroso do que a gente imagina. Como é que pode um ser tão pequeno, que ainda é informe, de algumas semanas que a gente ama tanto? Minha esposa teve um aborto espontâneo, nós voltamos para casa. Sabe quando você volta assim, derrotado, assim, desanimado, triste? Isso acontece com a gente também, irmãos. Porque o nosso maior desafio no pequeno grupo é ser o Fabrício lá, não é ser o pastor Fabrício. Pequeno grupo é o lugar que eu sou o Fabrício, que choro, que tenho adversidades, que preciso de ajuda. Nós chegamos em casa numa segunda-feira, mas a coisa mais linda que nós aprendemos ainda estava para acontecer quando a Carla, no final do dia, foi nos visitar. E nos levou uma panela de sopa com algumas torradinhas. E disse assim: eu vim aqui dar um abraço em vocês. E dizer que vocês são preciosos. A Carla nunca foi no seminário, a Carla não é conselheira bíblica. A Carla nunca fez aconselhamento e a Carla não é pastora. Mas naquele momento a Carla pastoreou a minha família. Cuidou do nosso coração. Porque a Carla tem entendido isso aqui, ó. A questão não foi a panela de sopa. A questão não foram as torradas. Foi o cuidado. É o carinho. Porque antes de ser o pastor Fabrício, eu sou o Fabrício, que tenho dores, que tenho tristezas,
que tem dia que quero chutar o balde, que sou um ser humano como você. Só que às vezes a gente quer se achar o super-homem e quer se apresentar o super-homem para as pessoas. É por isso que na visão de igreja multiplicadora, o que mais nós temos falado com os pastores: procura alguém para ser o seu companheiro de caminhada. Procure alguém para ser o seu mentor, o seu discipulador. Dê o nome que você quiser, meu irmão. A questão não é o nome, é alguém que você vai poder abrir o seu coração e cuidar de você. Mas isso tem que ser ressaltado como um resgate do envolvimento de todos. E aí o discipulado passa a ser muito mais do que a transmissão de conhecimento. Quando a gente sempre fala de discipulado, a primeira pergunta que eu mais ouço é a seguinte: pastor, qual é o material? Porque historicamente para nós discipulado é um conjunto de livros. E aqui nós precisamos mais uma vez, já estou concluindo, tomar um cuidado muito grande. Historicamente para nós discipulado foi livro. Agora nós estamos trazendo o afetivo. Nós temos que tomar cuidado para o pêndulo não sair de um lado e ir para totalmente do outro. Aí dizer assim, agora é só afetivo, não precisa de Bíblia, não precisa de mais nada. É só ir lá e estar juntos. Não é isso. Nós precisamos ter um equilíbrio. E um equilíbrio onde nós possamos estar caminhando biblicamente um com o outro, mas o cognitivo também esteja presente. Aí a gente passa a entender que nessa caminhada discipular, a lição, o encontro para estudar algo, a palavra de Deus, que é o que nos dirige, vai existir. Mas muito mais do que um encontro formal de perguntas e respostas, é um encontro de compartilhamento daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas nós não podemos correr o risco de ir para o outro lado do pêndulo. Porque o valor da educação e do ensino da palavra é muito importante. O ser discípulo é mais importante que o ter. E o foco da ação da igreja são as pessoas, indiferente dos lugares. Indiferente do lugar. Porque para nós, como batistas brasileiros, cada pessoa é templo. Templo do Espírito Santo. Igreja multiplicadora, irmãos, nos chama a uma profunda reflexão de uma igreja que vive os princípios bíblicos e cresce na comunhão com o Senhor. É um estilo de vida, é o ser igreja todos os dias, é ir muito além de um encontro semanal. Infelizmente nós reduzimos o que é ser igreja ao encontro, ao domingo. E agora eu queria que você pegasse o seu desenho. Tem algumas pessoas já rindo para mim, né? Cadê o seu desenho? Ok? Eu queria que você pudesse dar uma olhadinha no seu desenho e ver se o seu desenho representa a sua igreja. Ver se o seu desenho representa a noiva de Cristo tão bela como ela é. Historicamente, irmãos, quando nós pedimos uma foto da igreja, talvez você já não fez isso, mas historicamente qual a foto que nós mandávamos? A foto do templo, da fachada, ó. E quanto mais bonita a fachada, e se fosse para mandar a foto para a convenção, a gente quase que pedia para pintar a fachada antes. Para nossa igreja aparecer lá no calendário da convenção bonita, não é assim? E quando a coisa não estava muito boa, o cara ainda dizia assim, rapaz, bota um Photoshop aí, dá uma melhoradinha. E aí eu ando em muitos calendários de convenções, acesso e às vezes você nota, o cara pega o Photoshop, dá uma ajustada assim, e você nota que é o Photoshop. Porque a intenção é mostrar para as pessoas que aquela igreja está mais bonita. Irmãos, não existe nada mais lindo do que a igreja de Jesus que está aí do seu lado. Dá uma olhada para ela.